Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles. Quando Jesus veio, os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse: "Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu bom dia, o meu boa tarde, ou boa noite, né? Conforme a hora que você vê esse vídeo, né? Então, a gente acabou de ouvir aqui o Evangelho do dia, né? Do dia, hoje é domingo, então esse Evangelho é este Evangelho. Então, a gente viu aqui, né? Esse Evangelho aqui conta a história depois da morte de Jesus, né? Então, um dia ele estando lá, as portas fechadas, todo morrendo de medo, né? Porque tinha acontecido o que aconteceu com Jesus, eles tinham medo, né? De acontecer com eles também, e claro que ia acontecer. De repente, Jesus aparece, mesmo as portas fechadas, né? A pessoa chegou lá e saudou eles, falando: "A paz esteja convosco", né? Então, o tamanho da alegria que eles tiveram, né? Tiveram aquele susto, mas ao mesmo tempo, com certeza, se alegraram. E a gente viu que Jesus deu uma passagem que ele soprou sobre eles e disse: "Recebeu o Espírito Santo", né? Então o que que aconteceu? A partir daquele momento que ele soprou neles, né? O Divino Espírito Santo começou a viver com eles. Então, a partir daquele momento, eles foram criando coragem para sair, para evangelizarem, né? Porque senão, se Jesus não tivesse feito isso, com certeza não tinha acabado em nada. Eles não tinham dado continuidade à evangelização, né? Então, a partir daquele momento, começaram a evangelizar, formar a igreja, né? E assim foi o início, né, da
da vida deles depois da morte de Jesus. A mesma coisa é nós. Nós, seu Divino Espírito Santo, nós não somos o quê? Nada. A gente pode estar frágil como estiver. Eu já conduzi muitos encontros de jovens, muitos encontros com muitas pessoas, poucas pessoas. Tinha dia que eu saía de casa e dizia, meu Deus, o que é que eu vou falar? Eu estou despreparado hoje eu estou sem preparação. Mas quando chegava lá, eu rezava a oração do Divino Espírito Santo. A partir daquele momento, já começava a fluir, né? As palavras, e às vezes era um dos melhores encontros que eu realizava, era naquele dia que eu saía de casa, que achava que não tinha nenhuma capacidade, né? Para a gente ver a presença do Divino Espírito Santo na nossa vida como é. E falando de Tomé, Tomé não estava na primeira vez, né? Aí falou, se eu não ver a marca dos pregos, se eu não pôr a mão no lugar, se eu não colocar a mão no lado dele, que foi o lugar da cortada da lança, né? Eu não acredito. Aí 8 dias depois Jesus estava porta fechada, Jesus chegou de novo. Aí Tomézão estava, né? Aí Jesus saudou, aí mandou ele colocar os dedos lá na marca dos pregos, do lado. Aí ele reconheceu e falou, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus falou, acreditasse porque viu, né? E bem-aventurados os que creram sem ver. Então nós, quem foi de nós que já viu Jesus pessoalmente? Nenhum de nós, né? Mas nós temos aquela fé que ele existe e está no nosso meio, através da palavra, através das nossas orações, né? Então, temos que ter fé. Então Tomé, naquele momento ele estava sem fé, né? A partir de depois com certeza ele recuperou a fé, mas naquele momento não estava. Então, bom dia, um feliz abençoado domingo para todos vocês e até o próximo, se Deus quiser. E em breve temos mais. Eu vim sair de casa para tentar pegar um lugar mais silencioso, né? Que lá em casa é muito barulhento. Então, caminhei um pouco para trazer a palavra de Deus, pelo menos sem barulho, com muito barulho. Fico lá, passo a motinha aí, mas é pouco. Então, fica com Deus, meu abraço e até o próximo, se Deus quiser.